castelo forte é o nosso Deus. É apenas um versículo, os irmãos acompanham, por gentileza, Romanos 1,16, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, texto lido, verso 16, quero complementar com o verso 17. Vamos ler junto? Vamos lá? Romanos 1,17. Vamos lá? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. Não que nós queiramos isso. Se você morrer hoje, agora, morte súbita, para onde você vai? Para onde você vai? Qual será o seu fim? Qual será o seu fim? A gente sabe que aqui na Terra as contas cessam. A gente sabe que os vínculos humanos param. Mas, após isso, sucessivamente a isso, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua relação com Deus? Você tem plena convicção de que se você morrer hoje, você vai para a presença de Deus? Ou paira no seu coração uma dúvida sobre isso? Se paira uma dúvida sobre esse aspecto, é porque você ainda não experimentou aquilo que nós falamos e a Bíblia chama de justificação pela fé. E isso é muito mais do que ser religioso. Isso é muito mais do que ser batista, presbiteriano, quadrangular, Assembleia de Deus, Seixonoê, espírita, é acima de qualquer coisa. E é por isso, irmãos, que eu quero que você pense nisso. Se você já tem experimentado aquilo que a Bíblia nos chama de justificação. E eu quero iniciar falando sobre a história de um monge agostiniano chamado Martim Lutero. Nesse mês, próximo dia 31, nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. E Martim Lutero foi o precursor, o homem que Deus usou para romper com todo um religiosismo que era presente até então, século XVI, e que no obscurantismo que houve entre o terceiro século e até o século XVI, cerca de 1.200 anos, onde houve uma fuga, um desvio absurdo da palavra de Deus. E esse desvio implicou em abandonar os princípios fundamentais da fé cristã. Martim Lutero, quem é esse? Um monge obcecado por salvação, mas Martim Lutero achava que a salvação deveria ser alcançada pelo seu próprio esforço, pela sua própria capacidade. Martim Lutero é um homem que tentou de tudo. Eu vou detalhar alguns momentos da vida de Lutero que certamente você não conhece. Martim Lutero achava o seguinte, que para ele ser salvo, ele tinha que dormir no chão. Para ele ser salvo, ele tinha que passar fome. Para ele ser salvo, ele precisava subir as escadarias da igreja de Roma de joelhos. Para ele ser salvo, ele achava que tinha que fazer autopenitências, macerações, violentar o próprio corpo na perspectiva de que, sentindo dor, ele pudesse atenuar, amenizar as suas faltas, os seus pecados, e Deus usar de misericórdia por essa ação e, consequentemente, ser salvo. Martim Lutero, irmãos, é esse que os próprios professores dele, do monge, o advertiram que já era suficiente aquilo que ele fazia para que ele pudesse ter paz, mas ele não conseguia ter paz. Mas ele não conseguia ter a sua consciência tranquila. Seu senso de pecado era tão profundo que ele ele não buscava a justiça divina, mas ele buscava a justiça em si mesmo, autopunitiva. Mas algo mudou. E tudo mudou quando Lutero começou a pregar sobre o saltério. Pregar sobre o saltério é pregar sobre o livro de Salmos. Nós temos 150 salmos. A cabeça de Lutero, o coração de Lutero, passou a ter algumas mudanças a partir desse momento. Mas ainda falando sobre ele, Lutero, um alemão, nasceu em 10 de novembro de 1483, na Saxônia, na Prússia, Alemanha. Ele morreu numa viagem em 1546, ou seja, Lutero viveu apenas 60 anos. Morreu novo,
digamos assim. O que Lutero nos ensina? Lutero foi um piedoso católico romano, adorador da Virgem Maria, né? Ele tomou para si as mais vis e humilhantes circunstâncias e deveres, esperando que o seu orgulho fosse subjugado. Ele se via como alguém muito soberbo e, consequentemente, fazendo essas coisas que citei no início, traziam sobre ele um alívio e, consequentemente, ele teria a salvação. Lutero é esse, irmãos, que mendigava nas ruas. Lutero é esse que lavava o chão, se sujeitava o seu corpo ao mais rigoroso, à mais rigorosa tortura, infligindo sobre si mesmo dor, obcecado para encontrar paz, mas repentinamente algo aconteceu. Lutero é esse que, de alguma forma, tinha uma alma perturbada, confusa, e é bem provável que nesses dias tem muita gente com a alma confusa, perturbada, até porque a pandemia nos encurralou a todos na possibilidade da morte. E quando a gente está em situação de risco de vida, exposto à morte, parece que a gente pensa na qualidade de vida e no que vai acontecer sucessivamente a ela. Ou seja, nós achamos que nós temos poder de dominar a nossa própria vida. Mas não temos. Queridos, Lutero é esse que via dia após dia aquilo que a igreja ensinava, trazendo um grande conflito e um grande distanciamento entre aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E tudo mudou, irmãos, quando o Papa Leão X tomou uma decisão. Isso lá nos idos de 1400, 1500 e pouco. O Papa Leão X querendo fazer uma reforma na Basílica de São Pedro, em Roma, ele determinou que Tetzel, um sacerdote católico, fosse para a Alemanha, e ali na Alemanha, na Prússia, vendesse indulgências. O que são as indulgências? Vendesse perdão de pecados para que as pessoas pudessem comprar. Muito parecido com os dias de hoje, quando nós temos uma teologia malfadada, chamada teologia da prosperidade, que começa a vender bênção para as pessoas, como se Deus cobrasse das pessoas aquilo que Ele manifesta como graça. Naquele contexto, irmãos, Martim Lutero, então, se vê diante do fato em que Tetzel, esse sacerdote católico, é enviado pelo Papa para a Alemanha, e ele começa, então, a vender nas ruas, fazendo comércio. E a frase, o adágio popular que tinha naqueles dias, é que quando a moeda no cofre soar, a alma do purgatório saltará. Ou seja, à medida que alguém pagava para ter o perdão, para ter uma bênção, e essa moeda caía ali no gasofilácio, caía naquele cofre, que caía naquele espaço, automaticamente, segundo os ensinadores católicos, segundo Tetzel, a alma imediatamente seria absolvida de qualquer situação de pecado. Tetzel, então, portanto, é esse sacerdote, emissário do Papa, que foi enviado para a Alemanha para vender indulgências. E as indulgências tinham preços. Havia uma tabela. Para que a gente conheça um pouquinho mais, naquele contexto, antes a moeda em Gênova, Itália, chamava-se genovino. Isso por volta de 1252. Depois, em 1339, a moeda, em função do duque era um título que era dado à nobreza daqueles dias, havia um duque, havia os duques, e aí, a partir de 1339, em função de que Gênova tinha o genovino, aí agora, nesse tempo de 1339, passa a ser a moeda chamada de ducado. Os mais antigos aqui, cabecinha branca ou então carequinha como eu, se lembram do cruzado, do cruzeiro, da URV, né? A gente teve isso, talvez alguns nem sabiam disso, né? A gente teve essas mudanças de moeda. Então, essas mudanças aconteceram lá também. E naquele tempo era o ducado. O ducado, então, era essa moeda.
E Tétzel cobrava quanto? Por exemplo, se alguém praticava o pecado de bruxaria, tinha que pagar 2 ducados. Eu não tenho aqui a transformação de quantos ducados seria hoje em termos de real ou de dólar. Mas era um preço considerável, porque era preço de ouro. Alguém que tinha o pecado de poligamia, que traía a esposa, traía o marido, tinha que pagar 6 ducados. Pagou, está livre. Se alguém praticasse algum tipo de assassinato, matava alguém, tinha que pagar 8 ducados. Se alguém praticasse um pecado de sacrilégio, falasse alguma coisa contra Deus, contra a igreja, contra a autoridade católica daqueles dias, alguém que fizesse isso tinha que pagar 9 ducados. Se alguém praticasse o pecado de perjúrio é mentira, é o fake news, é falar uma coisa falsa, tinha que pagar 9 ducados. E à medida então que as pessoas tinham os seus pecados, as suas faltas, Tétzel, saindo para a Alemanha, começa a anunciar: eu estou vendendo uma bula papal, uma indulgência, e, consequentemente, quem pagar vai ter a absolvição dos seus pecados. Gente, aquilo mexeu profundamente com Lutero, quando aconteceu o seguinte: Lutero perdeu a paciência quando um bêbado, né? Alguém aqui já conviveu com bêbado? Eu já. Com um tio, com um irmão, morando no mesmo quarto. Gente, bêbado fede, misericórdia. Eu fico com dó da mulher que é casada com um homem que bebe. Desde aqueles que são bebedores de cerveja e vão para a cama fedido de cerveja, quanto aqueles que bebem a cachaça, o uísque, a vodka, e vão para a cama com esse mau cheiro. Eu tinha um tio e irmão que ficava no mesmo quarto que eu. Gente, como eu sofria. Eu ficava indignado. Aquele tempo foi um tempo que eu tive que exercer muito o amor e a compaixão e a misericórdia, porque não é fácil lidar com gente bêbada. E Lutero, passando pela rua, perdeu a paciência quando um bêbado, caído no chão, lhe mostrou como que esfregando na cara: olha aqui, eu tenho um certificado da minha indulgência, olha aqui, eu estou embriagado, mas o meu pecado está perdoado. A paciência de Lutero foi abaixo com isso, perdeu a paciência. E aí, gente, a gente começa a ver, então, a angústia desse homem que agora está pregando sobre o saltério, pregando sobre os salmos. E ele chega lá no Salmo de número 31, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 31 comigo, porque toda a mudança de Lutero começou a acontecer quando Lutero agora está expondo as Escrituras, e ele está abrindo e estudando e explicando o Salmo de número 31. Eu vou pedir que a igreja leia comigo. Quem estiver em casa também, se puder, pegue a Bíblia e escreva aí os salmos que mudou Lutero, né? Vamos ler juntos, do verso 1 ao verso 3. Leiamos juntos, igreja. Vamos lá? Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa, seu meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza por causa do teu nome. Tu me conduzirás e me guiarás. O que aconteceu aqui, irmãos? Esses salmos aqui, ele retrata um momento da vida de Davi. Davi teve 3 momentos difíceis. O primeiro deles, o enfrentamento de Golias, quando Davi teve que enfrentar aquele gigante de 2,90 metros apenas com algumas pedrinhas lisas do ribeiro. E ele, em nome do Senhor, vence Golias. Davi tem um segundo momento, porque depois desse enfrentamento e dessa vitória, Davi é posto como um dos soldados de confiança do rei Saul, e ele tem que enfrentar os vários desafios, porque Israel tinha perdido a sua hegemonia, e Davi é usado para trazer a unificação das tribos de Israel. E ele tem que ter muitas lutas, e as suas mãos se sujam de sangue. Batalha. E quando a gente olha para a história de Davi, gente, Davi matava em nome do Senhor. Era espada, era flecha, era morte.
de povos pagãos, de povos que, na verdade, estavam indo contra os valores da fé cristã. E Deus usou Davi para que muitos desses povos pagãos fossem mortos. A gente tem uma imagem muito romântica das guerras do Velho Testamento, mas eram guerras sanguinárias, guerras de sangue. E Deus fazia a sua justiça através desses momentos. Um terceiro momento, irmãos, que Davi tem, é que após esses embates, Davi é esse homem que Deus dá a ele uma autoridade, dá a ele uma proeminência, e, consequentemente, o que acontece? As mulheres que gostam de cantar, como certamente as irmãs da nossa igreja, começaram a cantar, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Não sei a melodia da música, mas elas diziam, olha, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E esse canto e essa mensagem passou a incomodar o rei. O rei Saul ficou tremendamente incomodado. Por quê? Porque a liderança de Davi estava crescendo. Davi se tornou um líder proeminente, forte. E, consequentemente, irmãos, agora, com a inveja, com os ciúmes e com um rei que ficava perturbado, e que naquele tempo que Davi era um pastorzinho de ovelhas, ia lá com a sua harpa e tocava, tangia ao Senhor, e aquilo acalmava o coração do rei. Agora esse rei está furioso, indignado com Davi. E ele está agora no encalço de Davi, porque ele quer destruir Davi. Davi incomoda. Presta atenção. O seu sucesso, o seu crescimento, o seu bem-estar pode incomodar o inferno. Pode incomodar a vida de muita gente. O sucesso de Davi não foi porque ele puxou a perna em alguém, fez algum mal, ele simplesmente fez o que tinha que fazer. Isso incomodou. Muitas vezes o sucesso de alguém incomoda outros que estão perto. E Saul ficou incomodado. E esse incômodo fez com que ele estivesse agora no encalço de Davi. E é exatamente nesse contexto que Davi está escrevendo o Salmos 31, para você entender o pano de fundo. O pano de fundo agora é esse jovem, esse soldado, falando com o Senhor como um adorador e dizendo para Deus, em Ti, Senhor, me refugio. Não seja eu confundido, uma tradução diz isso, ou não seja eu envergonhado, inclina-me os ouvidos, livra-me por Tua justiça. E diz ainda, sê o meu castelo forte, a cidadela fortíssima que me salve, porque és a minha fortaleza, por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Ou seja, no verso 2, ele fala, Senhor, me livra, Deus, mediante a Tua justiça, porque eu não confio na justiça dos homens. Está começando a entender de onde vem? Agora, Martim Lutero está lendo esse texto, entendendo o pano de fundo, entendendo a história, e ele está vendo que ele estava diante de um rei injusto. E agora ele estava diante de uma prática injusta, quer seja da igreja ou quer seja dele mesmo. E agora Martim Lutero está em busca da justiça que vem de Deus. E o verso 1, o verso 16 do capítulo 1, então, nos chama a atenção, que nós lemos aqui, quando fala que o justo vive pela fé. Lutero, que andava deprimido, piorou quando se deparou com a palavra justiça de Deus. Porque ele buscava a salvação conforme a sua própria justiça. Mas agora ele se depara com essa questão, e quando ele se depara com o texto de Romanos, capítulo de número 1, verso 16, agora, num outro entendimento acerca dessa carta paulina, Lutero vai entrar num grande conflito. Entendamos, irmãos, na justiça de Deus, Deus não pune o pecador, mas Deus oferta ao pecador a Cristo, de maneira que o pecador reconheça e aceite Cristo como oferta pela fé. E essa era a perfeita justiça de Deus. Sendo assim, Lutero poderia olhar para fora de si e buscar a paz, porque quanto mais ele olhava para dentro dele mesmo, via as imperfeições e tentava fazer coisas para que ele pudesse sentir paz, mais ele se angustiava. Uma tradução muito simples hoje. Não tenho paz.
vou beber. Não tenho paz. Eu vou buscar os prazeres do mundo. Não tenho paz. Eu vou buscar alguma coisa que me preencha. Lutero estava fazendo exatamente isso. Até que, de alguma forma, ele é confrontado com essa realidade, irmãos, que ele não poderia buscar paz nem em si mesmo e nem naquilo que o cenário externo apresentava, a não ser somente na cruz de Cristo. Lutero representa exatamente as nossas vidas, quando nós também buscamos a justiça própria na perspectiva de queremos ser salvos. E aí, quando você pergunta a alguém assim, olha, você crê em Deus? Creio. Acredito em Deus. Quando você pergunta, você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus e vive de maneira a glorificá-lo? Isso eu não fiz ainda. Lutero era alguém que tinha noção de Deus, mas ele não conhecia esse Deus de maneira plena. E é nesse momento que nasce a consciência de Lutero acerca de um despertamento natural e que se torna a base da reforma protestante, que o justo, ele não busca a justiça própria, mas o justo ele vive pela fé. E essa fé é centrada na pessoa de Jesus. E, amados, esse único versículo que vem como bomba, como impacto poderoso sobre a vida de Lutero, o único versículo, vem destruir aquilo que até então, durante 1200 anos, estava sendo ensinado como verdade. Porque a partir do 3º século, a igreja tomou corpo, tomou forma de igreja institucional, perdendo completamente a noção daquela igreja neotestamentária. 1200 anos, onde ela se fortalece, se torna uma igreja institucional, clerical, cheia de ritos, cheia de determinações, cheia de bulas papais. Um único versículo colocou por terra tudo aquilo que a igreja estava ensinando, porque o ensino que era dado naquele contexto é de que alguém, para ser salvo, precisava fazer alguma coisa. Ou seja, ensinavam que a salvação era pelas obras. Irmãos, Lutero chegou a afirmar que a igreja que estiver certa, correta na questão da justificação pela fé, ela se levanta. Mas se estiver errada e distante desse ensino, ela cai. Ele fala aqui de igreja numa estrutura maior, mas se nós pudermos pensar em igreja, em você ser igreja, se você não estiver vivendo a sua vida na perspectiva de que você precisa ser um homem justificado pela fé em Cristo Jesus, você está caído, morto nos seus delitos e pecados. E quem está caído não vive uma vida com Deus. E quem está caído não tem uma convicção plena de salvação, que se morrer, vai para a presença do Senhor, porque busca viver uma vida conforme as suas próprias nuances, conforme as suas próprias perspectivas. Irmãos, a origem da palavra justificação, no grego, tsidekeno, nós cantamos, Jeová tsidekeno, tem uma música do Kleber Lucas que nós cantamos vários nomes de Deus, que fala o Deus da justiça. Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Tsidekeno, ele é o Deus da justiça, a expressão é essa no Velho Testamento, ou seja, aquele que é justificado. Livro de Deuteronômio, capítulo 25, 1, fala isso. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificarão o justo. Essa expressão Tsidekeno. Provérbios, capítulo 17, 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo. Novamente, expressão tsidekeno, justiça, o justo. Então, já no Novo Testamento, é uma outra expressão que aparece e é empregado estando no sentido de declarar alguém justo, alguém que agora não tem mais uma dívida a ser paga. E nesse caso, não havendo dívida a ser paga, há uma imputação da justiça de Deus para com o pecador. Não sei se você já recebeu a graça de aqui na terra, de repente você estar com algum tipo de dívida e alguém, um parente, um amigo, alguma circunstância acontecer que você consegue pagar aquela dívida.
como aquilo nos traz o quê? Alívio, paz. Eu tenho essa conta, mas eu não sei como é que eu pago. Eu tenho essa dívida, e como qualquer tipo de dívida, de 1 centavo a 1 milhão, traz tormento à nossa alma. Agora, imagina uma dívida espiritual. Era essa consciência que Martinho Lutero estava tendo. Ele entendia que agora, na questão da justificação pela fé, alguém estava disposto a pagar a dívida dele, porque ele achava que tinha que pagar a dívida fazendo coisas consigo mesmo. Desde dormindo mal, fazendo maus tratos em relação ao corpo, buscando formas escusas e pecaminosas para buscar alívio em relação a Deus. E aí a gente encontra Paulo nos ensinando, irmãos, sobre justificação, em Romanos capítulo 8, verso 33, verso 34, quando ele fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E mesmo Paulo responde, ele diz o quê? É Deus quem os justifica. Então, irmãos, o que a Bíblia vai nos ensinar? O que nós temos aqui em Romanos 1,16? A Bíblia nos ensinando que, para que nós vivamos uma vida com Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada, porque tudo que nós fizermos será nada em relação àquilo que Deus espera de nós. Mas tudo aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz é suficiente para a nossa salvação, porque Deus nos justifica por meio de Jesus. Em Romanos capítulo 4, verso 5, há uma expressão que talvez muitos passem despercebidos acerca da riqueza desse texto, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que o justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Vamos ler novamente. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo quer ensinar com isso? Quem não trabalha? O homem. Quem precisa crer? O homem. Crer em quem? No Deus que justifica o ímpio. Quem é o ímpio? Você e eu, pecadores. Quem imputa ao homem a fé como justiça? Deus. Então, esse Deus que vê que qualquer trabalho nosso é vão, qualquer trabalho nosso é fútil em relação à salvação, esse Deus imputa sobre nós. O que é imputar? Deus deposita em nós, mediante o seu Espírito Santo, essa fé que nos justifica diante de Deus. Por isso que Paulo vai ensinar em Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10, né? Porque nós somos salvos pela graça, mediante essa fé que nos é imputada. O que é imputada? Depositada. Deus nos concede gratuitamente. Então significa que se você está pensando em salvar a si mesmo, baseado no seu esforço, você está tremendamente errado. Qualquer tipo de busca religiosa, de justificação, sem passar pela fé em Cristo, é errado, é pecaminoso, é inútil. Simonton, pastor presbiteriano, primeiro missionário americano que pisou em solo brasileiro e que nós atribuímos a ele o início do presbiterianismo no Brasil, ele diz algo tremendo. Ele fala assim: não, eu não encontrei a Cristo, eu estava cego, foi Cristo que me encontrou e abriu os meus olhos. Quem estava perdido era eu e não ele. Então, Simon, ele fala 3 coisas. Primeiro, ele estava cego. Segundo, ele estava com os olhos fechados. Terceiro, ele estava perdido. Ele fala: quem fez com que meus olhos fossem abertos? Quem abriu o meu entendimento? Quem me encontrou? Não fui eu que me encontrei. Foi Cristo que me encontrou. E quando ele fala isso, irmãos, isso implicitamente significa: quem me achou foi esse Deus que imputou sobre a minha vida essa fé salvadora. Essa fé que me faz crer nele, Deus, nele, Cristo, nela, palavra, nele, Espírito Santo. E o que nós podemos aprender sobre isso, irmãos, sobre justificação, que é uma doutrina que tem origem no Velho Testamento, que a justificação é
pela fé, mediante a fé, que é uma necessidade, que a base da justificação é o sacrifício substitutivo de Cristo, que a justificação é uma obra da graça de Deus. Então nós concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Justificação não é obtida por obras, mas unicamente pela fé. É um ato judicial da graça de Deus, pelo qual ele declara justos os pecadores. Aqueles que creem em Cristo são perdoados, seus pecados são cancelados, e Deus nos adota como filhos, nos dando agora o direito à vida eterna. Amados, e aí vem a questão. Há muitas pessoas que hoje estão assustadas com a pandemia, com o vírus que mata o corpo, mas há pouca gente que está assustada com o vírus que mata e destrói não só a vida espiritual, mas dá um destino eterno distanciado de Deus para aqueles que não são justificados mediante a fé. Tem muita gente preocupada com o vírus, eu também estou. O vírus pode nos matar? Sim, pode. Mas não tem coisa que mais tem trazido a destruição sobre a raça humana do que o pecado. E quando o pecado está presente nas nossas vidas, é sinal que nós não estamos vivendo como homens e mulheres justificados, e por isso nós não temos como andar pela fé. Mas quando homens e mulheres são justificados mediante a fé, a despeito de que tipo de pecado, a despeito de que tipo de transgressão tenham cometido antes de conhecer a Cristo, agora eles são cancelados. E esse cancelamento significa agora ele está em vida com Deus. E isso é justificação pela fé. Esse foi o entendimento de Martim Lutero. Então, irmãos, a doutrina da justificação, ela pressupõe o reconhecimento acerca de que Deus está virado, como nós lemos aqui no início do nosso culto, Deus está virado com você por conta da sua mentira, o seu pecado, as suas mazelas. Deus está virado comigo. Deus está virado com a raça humana. Deus deu as costas e Adão, o nosso cabeça representativo da raça humana, foi expulso inclusive da presença de Deus por causa do pecado. E agora algo precisava acontecer para que houvesse essa reaproximação, e não houve outra reaproximação senão por meio de Jesus. E aí você pode colocar qualquer outro personagem da história até aqui para representar Cristo, para ser o mediador, e não vai ser aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz. Nem Buda, nem Maomé, nem Aparecida, nem Maria, nem nenhum outro ser fez o que Cristo fez por nós na cruz. Por isso, irmãos, que Paulo vai falar em Efésios, capítulo de número 3, e depois no capítulo 5, verso 6 de Efésios, né, Paulo diz que, por natureza, nós somos filhos da ira. Filhos da ira. E só deixamos de nos tornarmos filhos da ira quando somos homens e mulheres justificados, livres da condenação. A justificação, portanto, é um ato declarativo ou judicial de Deus e não um processo. Deus nos declara ou pronuncia que nós somos justos. Aí Paulo vai falar em Romanos capítulo 16, o justo, ou seja, quem é justificado em Cristo, vive agora pela fé, e a fé em Cristo Jesus. Ah, irmãos, que maravilha! Que maravilha! Isso significa que nós não precisamos pagar absolutamente nada pelo preço que custou a nossa salvação. Isso significa que você precisa tão somente crer naquilo que Cristo fez por você ali na cruz. E esse é um dos pilares que os reformadores levantaram, porque a justificação é recebida pela fé somente e não por obras. O Catecismo de Heidelberg, que foi estabelecido em 1563, ele diz assim, em uma das suas premissas, diz assim, ele declara que a nossa persistente inclinação ao pecado não nos rouba a segurança da justificação. Olha só que maravilha. Quando alguém é justificado pela fé, quando alguém agora reconhece que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados ali na cruz, quando alguém agora é declarado livre da condenação, nós sabemos, irmãos, que aqui na terra estamos sob a influência do pecado.
Aí o catecismo de Heidelberg vai dizer assim, que a nossa persistente inclinação ao pecado não nos rouba a segurança da nossa justificação. Presta atenção, sabe por que nós cantamos aquele hino? Que segurança, o que diz? Tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Sabe por quê? Porque a nossa segurança é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. A sua segurança, se não for Jesus, o seu dinheiro, o seu status, seu poder, seu conhecimento, sua devoção, sua religiosidade, nada disso vai afastá-lo da condenação se você não for um homem, uma mulher justificada e viva pela fé no Filho de Deus. A justificação é baseada na obra substitutiva. Ao invés de dar lá na cruz, você está crucificado porque você deveria ser condenado com aqueles malfeitores. Alguém te substituiu ali. Foi o Nazareno. O Nazareno que foi injuriado em uma das frases nesses dias, que você deve ter visto por aí, que alguém cunhou: morte ao Nazareno. E essa morte ao Nazareno, mal sabe ele que esse Nazareno não está morto. Esse Nazareno está vivo, ressuscitado entre os mortos, assentado à destra do Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Irmãos, isso é justificação. Jesus nos substituiu ali na cruz. Justificação envolve a imputação dos nossos pecados sobre a pessoa de Cristo, mas Ele imputa sobre nós a fé. É por isso que agora nós podemos ser justificados. Na justificação, a misericórdia e a justiça de Deus vêm juntas, estão atreladas. Na justificação, há um lado positivo, inclui a nossa adoção como filhos, e o lado negativo, para que houvesse perdão, uma vida foi oferecida. E quem foi oferecido foi Jesus. Justificação tem implicações escatológicas. O verdadeiro Deus pronunciará sobre nós no dia do juízo. Não precisamos temer a consumação, pois aguardamos a redenção do nosso corpo, conforme Romanos capítulo 8, verso 23. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, lá na frente, se forem boas ou ruins, porque nada há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A justificação, irmãos, é separada da santificação. Não há como o indivíduo santificar-se se ele antes não for justificado pela graça. Presta atenção naquilo que eu vou dizer aqui. Eu aprendi isso na minha adolescência. O presbítero me ensinou isso. Eu nunca mais esqueci. Muitas vezes a gente quer ficar livre do pecado, quer se santificar, mas a gente não foi justificado. E quando alguém quer ficar livre do pecado sem ser justificado, vai viver como Martim Lutero, tentando buscar de todas as formas alguma forma de atenuar a sua angústia e o seu sofrimento. Aí é buscar salvação pelas obras. Se você quer ficar livre do pecado, do domínio do pecado, da influência do pecado, todos nós estamos sobre ela. Mas se você quiser ficar livre do domínio do pecado, você tem que receber essa palavra, essa mensagem que é Cristo, o Verbo de Deus, acolhê-la no coração. E uma vez que nós acolhemos essa mensagem no coração, irmãos, a Bíblia nos ensina que agora nós somos justificados. E agora que somos justificados, nós temos condições de lutar contra o pecado. Tem gente que está tentando lutar contra o pecado, mas não foi o quê? Justificado. Era o caso de Martim Lutero. E qual a relação, irmãos, entre fé e justificação? Romanos 5:1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É mediante a fé. Gálatas capítulo 2:16. Sabendo tudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, direcionada a Cristo. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que se o homem é justificado pela fé, independente das obras,
Ou seja, o que cada uma dessas expressões enfatiza. O que isso tem a ver? Significa que o meio pelo qual você acessa a Deus é a fé em Cristo Jesus. E isso transmite a nós o fato de que não há nenhuma ação meritória, de mérito próprio, para que eu possa viver essa vida como um justificado, porque os méritos são de Jesus. A glória de Jesus, a honra de Jesus, como nós cantamos aqui, a Ele seja a glória eternamente, amém. Porque é Ele quem tira cada um de nós da morte e nos dá vida. É Ele que sopra sobre nós o seu Espírito. É Ele que imputa sobre nós essa fé que nos justifica, que faz com que nós sejamos justificados diante de Deus. Calvino, teólogo reformado, ele compara a fé como um vaso. Ele diz assim: comparamos a fé a um vaso. A menos que nos esvaziemos e abramos a boca da alma para a graça de Cristo, não seremos capazes de recebê-lo. Então, se você quer ver como um homem justificado, você tem que esvaziar. Lembra lá de Jesus nos ensinando em Marcos capítulo 8, 34, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Morte do eu, aparece Jesus. A confissão belga chama a fé de instrumento. A fé é o único instrumento pelo qual abraçamos a Cristo e a sua justiça. John Murray, um teólogo reformado escocês, um dos fundadores da Assembleia de Westminster, ele fala da fé como um instrumento. Ele diz assim: a fé, portanto, é um instrumento indispensável em relação à justificação. Alguém pode dizer assim: pastor, mas eu tenho fé. Que tipo de fé? Você pode ter o que a gente chama de fé temporal. É aquela fé que você tem na hora do aperto, na hora da doença, na hora de buscar emprego, na hora de entrar num avião, na hora de fazer uma viagem para a praia. É aquela fé que se baseia naquela circunstância em que tem algum aperto e eu preciso me apegar a alguma coisa. E tem muita gente que tem o que a gente chama de fé temporal. E Deus até responde. Você se lembra dos 10 leprosos? Jesus, nós estamos aqui com lepra, Jesus cura a gente. 9 deles expressaram esse desejo e foram curados. Mas apenas um teve a concepção de gratidão e de adoração. Tem outras pessoas que têm uma fé que a gente chama de fé intelectual, assentimento intelectual. É aquela fé que está na cabeça, é história. Ele tem história, ele sabe que tem Natal, ele sabe que tem Páscoa, ele sabe que tem Cristo, ele sabe disso tudo. Conhece a Bíblia, deixa a Bíblia aberta no Salmos 91, o que habita da sombra do Altíssimo, mas ele não tem vinculação nenhuma com essa palavra, sabe por quê? Porque ele só tem a consciência mental de que Deus existe. Ele só tem essa apreensão intelectual das Escrituras, mas ele não tem aquilo que a Bíblia chama de fé salvadora. A fé salvadora é aquela que mexe com você, que desarma você, que faz com que você seja destronado do seu eu. É aquela que você confessa com a boca que Jesus Cristo é Senhor. É aquela que lá no íntimo, no coração, você reconhece: Jesus é Senhor. E eu confesso a minha necessidade de conhecer o Evangelho, de conhecer a palavra de Deus, de viver conforme a palavra de Deus. Essa é a fé salvadora. Essa é a fé que é necessária para que você seja um homem ou uma mulher justificada. Era essa fé que faltava para Lutero. Enquanto Lutero tivesse uma fé intelectual, ele não seria um homem redimido. Enquanto Lutero pudesse buscar uma fé temporal para livrar das circunstâncias difíceis, ele não seria um homem redimido. E, amados, o tempo urge, porque nós temos sido empurrados contra circunstâncias difíceis que estão nos empurrando e estão nos dando, e Deus tem nos dado a oportunidade de viver uma vida não na perspectiva desses 2 níveis de fé errados, nesse aspecto dessa fé temporal ou dessa fé intelectual, mas de nós vivemos essa fé salvadora, porque a pandemia está nos encurralando. E quando somos encurralados pela palavra e pelas circunstâncias, Deus pode estar falando com cada um de nós,
para que nós acertemos a nossa vida com Ele, como Lutero também precisava acertar a vida com Ele. Concluo, irmãos. James Packer, um teólogo evangélico canadense, disse o seguinte: a fé que nos justifica é a mão vazia, estendida, que recebe justiça ao receber a Cristo. Podemos ver agora mais claramente por que, quando Lutero redescobriu a doutrina da justificação, sinos tocaram na sua alma. Muito barulho. É que, na verdade, o coração do Evangelho se tornou evidente na mente e no coração de Lutero de que o homem é justificado pela fé. Que, tal qual Davi falou no Salmos de número 31, verso 1 e 2, Davi não podia buscar a justiça própria diante do seu rei perseguidor, mas Deus seria o seu juiz, e Deus lhe seria a sua justiça. Lutero reconheceu: a minha justiça não é aquilo que eu faço, não é aquilo que a igreja faz, mas o que Cristo fez por mim. E é nesse sentido, irmãos, que nós precisamos entender que nós precisamos viver como homens e mulheres justificados pela fé, mediante a nossa fé. Nós cantamos aqui no nosso culto o hino de número 93. O hino de número 93 fala sobre firmeza da fé. Cantamos aqui: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Esse hino foi composto por um homem chamado Edvard Mote. Nasceu em 21 de janeiro de 1797, em Londres, Inglaterra. Faleceu em 1874. Ele nasceu como um filho de pais pobres, descrentes. Os pais dele eram donos de uma hospedaria em Londres, Inglaterra. E lembrando-se da sua mocidade, Edvard disse o seguinte: olha, meus domingos foram gastos nas ruas. Quando eu era criança, domingo, eu fazia qualquer coisa. Na infância, ele chegou a dizer que era tão ignorante, ele diz assim, que eu era tão ignorante eu era, que eu não soube que havia um Deus, ele não sabia que havia Deus na sua infância. Ele acrescentou que nem na escola que ele frequentou permitia-se ler a Bíblia ou falar sobre Deus. A sua conversão, então, foi na juventude. Certa vez, alguém lhe convidou para ouvir uma pregação, e ali o jovem Edvard foi convertido à fé, a Cristo Jesus. Entendeu quem era Deus e creu no trabalho realizado por Jesus ali na cruz. Se tornou um trabalhador exemplar, um grande trabalhador, mas também um grande poeta. E passou então a escrever poesias, até então que ele compõe esse hino que nós cantamos aqui. Eu gostaria que você pudesse abrir o seu hinário, no hino 93. E ele compõe esse hino dizendo exatamente aquilo que Lutero fez. Eu quero ler novamente essa letra. Hino 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que eu vou viver. Em cada transe a suportar situações difíceis, eu hei de nele confiar. Transe, dificuldade, pandemia, tribulação. A sua graça é muito real. Abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. Consumação. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar. E como salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. Que bênção, irmãos. A vida de um justo é essa. Onde os nossos olhos não estão postos aqui na terra. Estamos aqui na terra, mas não somos desse mundo. Você está aqui,
mas você não é desse mundo. E como justificado, e como homem e mulher justificado por Cristo Jesus, mediante o seu sacrifício, você é desafiado a andar por fé. E andar por fé é andar olhando para Jesus e não para as circunstâncias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós não percamos de vista esse pilar da reforma. Falamos semana passada sobre a graça, hoje sobre a fé. O segundo pilar, que você esteja firme, vivendo e fincando a sua vida na fé, na graça excelsa de Jesus. Amém?